Se você pudesse se sentir muito bem numa área da sua vida, qual área você escolheria? Seria na vida financeira, na saúde física ou nos relacionamentos? E aí eu te pergunto, por que não estar bem, em paz e harmonia nessas três áreas? Seja bem-vindo! Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Oliveira, eu sou um metaprogramador quântico especialista em reprogramação emocional. E nos próximos minutos eu vou te mostrar um segredo de como é possível harmonizar essas três áreas da sua vida. E já que a gente vai passar um tempo juntos aqui, eu peço a permissão para você para contar um pouquinho da minha história, para você saber por que eu me sinto capaz e capacitado para ajudar pessoas que estão precisando solucionar algo na vida delas. Eu venho de uma família lá de Minas Gerais, lá do sul de Minas. Na minha família nós somos em 6 filhos, sendo que eu sou o caçula. A minha mãe se casou aos 16 anos. Aos 19 ela já era viúva com 2 filhos. Aos 21 anos ela casou novamente com meu pai e aí sim vieram os últimos 4 filhos, ou seja, nós somos em 6 filhos. Minha família tinha muitas crenças, como de todo mundo, porém uma delas era muito forte e marcante para mim, na minha infância. Nós éramos proibidos de comemorar aniversário. Mas aos 7 anos de idade, quando eu então estava na casa de um amiguinho e eu descobri o que era realmente um aniversário, aquilo começou a criar um conflito muito grande dentro de mim. Por que eu não podia ter um dia especial igual o meu amigo? Eu descobri que aniversário era um dia onde as pessoas ganhavam presente, era um dia especial na vida dela. Todos desejavam alegria, felicidade. E aí eu lhe pergunto, você tem ideia do que é para uma criança, 7, 8 anos, não poder ter o seu dia especial? Tem ideia de quantos conflitos emocionais isso começou a causar na minha mente? Esse foi um dos primeiros episódios que começou a causar esses conflitos na minha mente. Quanto mais eu crescia, mais eu comparava a minha vida com a vida dos meus amiguinhos, das pessoas à minha volta. Eu comecei a ver a diferença entre as famílias. E nessa hora eu comecei a achar que alguma coisa estava errada. Esses conflitos foram tantos que aos 12 anos de idade eu decidi que eu ia sair de casa. E aí, para minha surpresa, uma amiga da família, que eu chamava de tia, me convidou para morar na casa dela. Eu fui morar então em São José dos Campos, estado de São Paulo. E aí eu comecei a observar quantas coisas eram diferentes daquela realidade que eu tinha na minha infância. Foram 3 anos de novas experiências, novas vivências, convivendo não só numa cidade maior, mas também com pessoas, com famílias diferentes. Porém, o que eu observei é que mesmo eu estando distante dos meus pais, havia ainda um conflito dentro de mim. Havia uma dificuldade emocional dentro de mim. Eu amava e ao mesmo tempo odiava. Ou tinha conflitos entre amor e ódio. Aquilo não era normal. Eu queria encontrar uma solução, mas ainda bem que eu consegui notar isso. Aquele conflito não podia ficar assim. E aos 18 anos, eu achei um presente de Deus, que foi um livro praticamente que mudou ali a minha trajetória. E eu comecei a entender melhor o que eram crenças, o que eram paradigmas. Eu comecei a entender que a minha realidade externa dependia da realidade que eu tinha aqui no meu subconsciente. E isso definitivamente mudou a minha vida e pode mudar a sua. A partir daquele dia eu comecei a devorar livros, a ler, a estudar, a fazer cursos, a investir o meu tempo nessa coisa de desenvolvimento pessoal, porque eu queria entender como eu poderia me livrar definitivamente daquela dor emocional que tanto se arrastava há anos na minha vida. Ali eu começava a entender que toda a solução estava no meu subconsciente. O subconsciente guardava o problema, mas era nele que eu poderia também encontrar a solução. E olha que eu mal sabia nessa época que dinheiro, relacionamentos e saúde física estão totalmente interligados. Que quando eu tô mal numa área, eu afeto diretamente as outras. Isso eu só vim descobrir muitos anos depois. E o que ficou claro para mim desde então é que praticamente 90% dos problemas que as pessoas enfrentam e que eu enfrentava estavam ligadas aos relacionamentos que nós temos
principalmente do 0 aos 7 anos. Ou seja, as experiências que a gente tem com os pais, professores, com os nossos irmãos, com os padres, professores, com os médicos, com os pastores, com toda aquela cultura que envolve de informação, que nós vamos criando aquilo que nós chamamos de certo e errado. Ali estava a chave para eu encontrar qualquer solução que eu desejasse. Aos 19 anos, eu então retorno para a cidade dos meus pais e eu vou trabalhar então numa empresa, num chão de fábrica. E ali, conversando com os colegas, né, de profissão, de trabalho, eu acabo descobrindo que eles passavam por dificuldades muito parecidas com as minhas. Diversas realidades, todas conflitantes na mente de cada um. Isso foi uma experiência muito rica para mim, porque mais ou menos 2 anos depois, aproximadamente aos 21 anos, eu assumi os negócios da família. Os negócios, a empresa do meu pai, eu assumo. E ao mesmo tempo, eu começo a fazer faculdade de Direito, lá em Pouso Alegre, Minas Gerais, no sul de Minas. Venho a me formar alguns anos depois. Só que em momento algum, nessa trajetória toda, eu conseguia afastar a minha atenção em questões da mente humana. Eu o tempo todo estava buscando informações, estudar, aprofundar ainda mais nessa questão da mente, de como poder usar a mente a nosso favor. Isso sempre me chamou a atenção. Eu queria entender ainda mais sobre o comportamento humano, sobre as funções cognitivas. Eu queria entender a divisão da nossa mente para poder ficar mais claro cada vez mais. Você tem ideia de quantas horas de estudo, de quanto tempo foi gasto para chegar no que eu domino hoje na hora de ajudar as pessoas? E uma coisa ficava cada vez mais clara, que se eu quisesse me dar bem na vida, eu não podia apenas reter conhecimento. Eu precisava também desenvolver o meu equilíbrio emocional. Não adiantava usar só o lado racional. Eu precisava das emoções, inteligência emocional. Pois eu já havia aprendido que 95% mais ou menos do tempo eu tomo decisões de forma inconsciente. Quem decide é o meu subconsciente, que é totalmente emocional. Então, se eu não tivesse controle das minhas emoções, automaticamente eu estava apenas à mercê do meu subconsciente. Daqueles traumas, daquelas dores da infância, principalmente do 0 aos 7 anos, elas viriam à tona naturalmente, só porque eu não tinha controle sobre minhas emoções. Eu não estava agindo, eu estaria apenas reagindo às dores que o meu subconsciente já gravava. Nessa época, minha vida já havia melhorado bastante. Inclusive, aos 28 anos de idade, eu me torno pai. Só que, naquele momento, quando parecia que estava indo tudo bem, veio um novo revés. A minha filha tinha aproximadamente 2 aninhos de idade, quando então eu passo por uma separação muito dolorosa. O casamento havia se rompido e ali novas experiências emocionais surgiram, novas dores que então eu não estava acostumado a lidar. E uma das coisas mais marcantes dessa separação é a distância que eu então tenho da minha filha, que até então muito apegada a mim. Nós estávamos morando então a uma distância de quase 4 horas de viagem. Não era possível nós mantermos um contato presencial constante. Isso machucava demais. Por isso hoje, quando eu vou ajudar pessoas que passam por separação, ou pela distância dos filhos, ou dores nessa área do casamento, eu entendo as pessoas. Eu sei na pele como é doloroso isso. Quando a minha filha tem entre 3 e 4 anos, a mãe dela me permite, então, trazê-la para minha casa e ficar alguns meses com ela. E foi uma experiência deliciosa, saber o que é cuidar sozinho de um filho. Foi muito legal isso. Isso me fez crescer ainda mais e eu lembrava de que eu precisava ajudá-la a não cair nos mesmos conflitos que eu havia passado. Isso me fez crescer muito. Foi na dor emocional que eu realmente ganhei as maiores experiências da minha vida. E foi ali, buscando informações de como solucionar isso para mim, é que eu pude então desenvolver métodos para hoje ajudar com muito mais eficiência as pessoas que me procuram. Era maravilhoso cada experimento que eu fazia comigo mesmo, exercícios que eu praticava, coisas que eu me aprofundava, mas que eu praticava e que eu fui encontrando uma paz dentro de mim como nunca antes eu havia tido. Os estudos continuaram. Foram diversas formações nesse tempo. Master Practitioner em Programação Neurolinguística, PNL, Bioenergética, Cura Quântica, Hipnose e mais uma série de outras formações que me permitiram então desenvolver um método próprio. Depois de resumir tudo isso, de condensar todas essas informações na minha mente, eu comecei a buscar algo que pudesse ser mais efetivo, algo que pudesse ser mais direto às pessoas.
Então eu pensei, como me conectar muito mais rápido com o subconsciente daquela pessoa? Tudo o que tira a nossa paz é caro demais. Não tem preço que pague a paz do ser humano. E como eu disse, o melhor de tudo isso foi que durante todo esse processo de dor, eu fui desenvolvendo técnicas próprias para que eu pudesse, fui testando coisas em mim, para que eu pudesse também um dia libertar a mente de pessoas que passavam por dores iguais às minhas. Esse método que eu criei é uma das ferramentas mais modernas que você vai ter acesso para poder solucionar também os conflitos e as dificuldades, desbloquear a sua mente para te libertar de tudo aquilo que te causou dor do passado. Acredite, um dia pessoas me chamaram de louco por conta dessa metodologia que eu estava desenvolvendo. Hoje, o tempo todo as pessoas me procuram para ajudá-las a encontrar solução na sua vida com a mesma metodologia que um dia me chamaram de louco. Se você pegar a minha rede social, é muita gente procurando. Só para você ter ideia, em dezembro de 2018, eu já havia atendido mais de 250 pessoas diferentes com casos e situações diferentes e o melhor, com 100% de resultado. Se você acompanha a minha rede social, já deve ter visto que eu sempre estou postando depoimentos de pessoas agradecendo pelo fato de encontrarem a paz que há muito não encontravam. Fernando, a sensação agora, depois da sessão, é de paz, de alegria, de que tudo vai dar certo. Toda aquela tristeza, aquele peso, aquela mágoa, apesar de ser vivenciada com intensidade, agora ela não está mais aqui. Agora é uma nova Caroline que surge, uma Caroline disposta a lutar, a estar certa daquilo que ela consegue, daquilo que ela quer, independente de quem vai tentar segurá-la, ela não vai deixar. E ela está feliz para ser uma ótima mãe. Ela está feliz, ela vai para a vida. Isso eu devo a você, com a sua sutileza, sua sensibilidade. É como se colocasse a gente no colo e desse aquilo que a gente precisava, aquele carinho, aquele amor que aquela criança lá atrás, por algum momento, deixou de ter. Você é muito abençoado. Que Deus te guie, te ilumine, que o universo te devolva ainda mais tudo aquilo que você faz pela gente. A sensação agora é vontade de abraçar, sabe? Abraçar quem vier na frente. Sair abraçando, sair beijando, desejando amor, desejando paz para todo mundo. É essa sensação que eu tô. Imensamente grata. Esse método serve para qualquer pessoa e para situações tão comuns hoje como ansiedade, medos, fobias, procrastinação, sensação de rejeição, de impotência, medos de poder agir, dificuldade para emagrecer, dificuldade para solucionar problemas financeiros, problemas no relacionamento amoroso e até mesmo na harmonia da família, excesso de sentimentos de raiva, ódio, impaciência ou qualquer outro sentimento que te cause desconforto. Se você chegou até aqui nesse vídeo, com certeza você quer saber um pouco mais. Então eu vou fazer um desenho para você agora, para você entender melhor como funciona esse processo. Se você prestar atenção no que eu vou explicar agora, talvez você encontre como solucionar de vez aquilo que está incomodando na sua vida. Vamos lá? Então o primeiro conceito que eu preciso ter é exatamente esse daqui. Relacionamentos dinheiro e saúde física estão o tempo todo interligados. Ou seja, quando eu afeto um desses campos, automaticamente eu estou afetando os demais na minha vida. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem e aqui faz total diferença, sendo que aproximadamente 90% dos problemas que nós temos, eles acabam sendo na área de relacionamentos. Os maiores conflitos que nós temos são as experiências que nós vivemos, como eu disse, com pessoas, diretamente pessoas na nossa infância. Imagine o seguinte, do 0 aos 7 anos,
você é praticamente isso aqui, ó. É como se você fosse uma panela sem tampa. Ou seja, é como se tudo que se jogasse aqui dentro, você simplesmente absorvesse. E já percebeu que os grandes aprendizados que nós temos acontecem exatamente na fase do 0 aos 7 anos de idade? Não é aqui nessa fase que nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, nós aprendemos inclusive como lidar com o dinheiro pelas experiências que a gente começa a observar com os nossos pais. Aqui é que você aprende que dinheiro é sujo, aqui que você aprende que dinheiro ele é mau, que as pessoas que têm dinheiro elas se corrompem. É aqui que você escuta inclusive brigas na sua família a respeito do dinheiro e aí você pode tirar a crença ou a ideia de que o dinheiro estraga a sua família. É aqui também que você aprende como lidar com os relacionamentos. É aqui que você começa a observar como seu pai trata a sua mãe, a sua mãe trata o seu pai, o que as pessoas falam a respeito uma das outras, porque não diz assim que a criança está brincando, mas sempre está prestando atenção? E é exatamente isso. É nessa fase que você começa a formar aquilo que você chama de certo e errado. Isso daqui eu chamo de metaprograma. Esses metaprogramas nada mais são do que um conjunto de crenças que formam o que nós chamamos de paradigma. É como nós vamos então depois tomar decisões na nossa vida. Sabe por quê? Porque aqui, exatamente essa panela sem tampa que nós estamos falando, nós chamamos ela de subconsciente. E o subconsciente, ele é totalmente emocional. Todas as decisões que você vai tomar na sua vida depois, ou pelo menos quase que o tempo todo, quando você não está usando a lógica, você simplesmente está reagindo, são baseadas nessas informações. Por isso que do 0 aos 7 anos é fundamental aquilo que nós vivenciamos. Porque aqui tem alguns programas que são bons e outros que não são tão legais. Eu nem gosto de usar o termo certo e errado. Afinal de contas, pensa comigo, se você tivesse nascido talvez no Japão, será que você acreditaria em Jesus Cristo como você acredita agora? Talvez você acreditasse muito mais em Buda. Ou se você tivesse nascido lá na Arábia, você fosse uma daquelas 7 mulheres que um homem tem num casamento. Quem está certo? Quem está errado? As meninas lá, elas veem as mães fazendo isso. Para elas, aquilo é o correto ou aquilo é o funcional, é o normal. Então eu sempre trabalhei aqui com a ideia de que existem programas que funcionam e programas que não são muito bons, não são funcionais. E é assim que você deveria começar a encarar a vida. Essa coisa de certo e errado é muito relativo. Tudo tem a ver com aonde você foi criado, com as pessoas que você conviveu. Por isso que muita gente não consegue sair de um paradigma de salário, porque acha que precisa viver sempre em salário. Outras pessoas não conseguem imaginar que é possível ser feliz num relacionamento, porque sempre passaram por brigas e infelicidades na família. Entende que não é que ela não queira, é que ela não consegue enxergar além daquilo que ela foi criado. Esses metaprogramas que nós temos, eles podem nos colocar lá em cima ou eles podem nos jogar lá embaixo. Por isso que aqui está a base. Foi quando eu descobri que o meu subconsciente é que controlava praticamente tudo o que estava acontecendo. Lembra dos conflitos emocionais que eu contei para vocês? Estavam aqui. Mas o que acontece? Quando você chega aos 7 anos de idade aproximadamente, você ganha uma proteção aqui, que é chamada de consciente. Mas veja bem, o subconsciente, ele mais ou menos é responsável por 95% de quem você é. E se aqui é 95%, por uma lógica, o consciente é aproximadamente 5%. E talvez você me fale, Fernando,
Você quer dizer que apenas 5% do meu dia eu sou consciente? Que o resto do tempo é tudo inconsciente? Então vamos lá, pensa comigo. Quando você acorda, o que você sempre faz? Cada um sabe o que faz. Você levanta e vai direto pro banheiro, você levanta, vai direto tomar café. E depois que você toma café, você vai escovar o dente? É mais ou menos igual há muito tempo? Você coloca mais ou menos a mesma quantidade de pasta, você pega na escova mais ou menos do mesmo jeito, começa mais ou menos pelo mesmo lugar na boca, faz os mesmos movimentos de sempre. E aí você me diga, aonde você aprendeu isso? Foi nessa fase? De 0 aos 7 anos, do que você deveria fazer? E aí de tanto repetir, isso é algo automático e você nem percebe mais? Você está escovando o dente e já está pensando no que vai acontecer no final do dia? Às vezes você está comendo de manhã já pensando que você vai almoçar, em qual lugar você vai? Você não consegue estar presente com a cabeça ali. É tudo o seu subconsciente, é tudo um módulo automático que está comandando a sua vida. E aí você volta, depois que você escovou o dente, você põe a roupa, você vai para o trabalho, talvez usando mais ou menos o mesmo tipo de roupa, fazendo o mesmo caminho com o seu carro ou transporte público que seja. Você já notou que é difícil a gente variar os caminhos, os horários? As coisas são meio que mecânicas, baseadas numa programação. A gente nunca pensa para fazer, é tudo automático, você já sabe o que vai fazer. Você chega na empresa, já sabe o que vai fazer, da forma que vai fazer, os mesmos mecanismos, bater cartão, ou então ir até um ponto, ou então ir até uma determinada sala. É a mesma coisa quase que todos os dias, de segunda a sexta, e no final de semana você faz mais ou menos a mesma coisa. Quando você tem tô com vontade de comer uma coisa diferente, é mais ou menos aquilo que você já sempre come, ou você sempre está variando aquilo que você faz, com raras exceções. Geralmente é o mesmo mecanismo. E você volta para casa, talvez pelo mesmo horário, mesmo caminho. Chega em casa, faz as mesmas coisas, assiste mais ou menos TV ou lê um livro, é a mesma programação. E quando você vê, você já está dormindo e o outro dia começa tudo igual. Observou como muitas coisas são exatamente iguais? Entende que a sua vida está sendo mais ou menos um repeteco constante desde essa fase, com pequenas variações, porque você muda de uma empresa, ou você passa por um casamento, que aí você muda de casa, isso e aquilo, mas geralmente você cria um hábito e você repete. Nós somos criaturas de hábitos. E aí eu lhe digo, aquele programinha que você tem, conflitante, que estava te machucando há muito tempo, em algum momento ele vai vir à tona. Muitas vezes parece que está resolvido. E quando você vê, num estado, quando você menos espera, a ansiedade sobe. Meu Deus do céu, que conflito é esse? Que dor é essa? Ou então, do nada, um medo vem. Até porque, falando de ansiedade, a ansiedade é um medo, você sabia? É um medo do seu subconsciente. É um medo de que algo não vai dar certo, é medo de que você vai falhar, é medo de que algo vai faltar. Esse medo inconsciente, ele inclusive altera o seu estado emocional, e não só emocional, como físico também. Porque quando você fica com medo, tem uma parte do nosso cérebro que ativa um sistema de defesa. E para ficar alerta, porque você precisa ou fugir ou entrar em luta, você começa a liberar coisas como cortisol, ou então neurotransmissores como adrenalina, para que você possa estar pronto para lutar ou se defender. Qual que é o perigo disso? Se toda vez você tem medo, você entra no estado de ansiedade e você libera tudo isso no seu corpo, mesmo não estando precisando, porque às vezes você está lá no sofá da sua casa, em tranquilidade, e de repente vem a ansiedade. Quer dizer, você não está em perigo, você não precisa lutar, não precisa fugir, você está em casa, mas você já está pensando num problema que vai ter daqui 30 dias, aquilo te dá ansiedade. E o que acontece? Você libera toda aquela carga desnecessária de cortisol, adrenalina e outras coisas mais. Com isso, você começa a afetar a sua saúde, porque chega um ponto que provavelmente ou o seu cabelo vai cair, ou a sua unha vai enfraquecer, você vai ter problemas no estômago, você vai ter uma série de coisas que são desnecessárias. E se isso continua te machucando, esse desequilíbrio entre emoção e razão, uma hora você afeta inclusive a ponto de você ter um câncer, por exemplo, numa determinada região do seu corpo. A doença física nada mais é do que um desequilíbrio entre o mental e o emocional. Mas vamos continuar aqui com a ideia. Como eu disse, o subconsciente ele é emocional. Se aqui é emocional, o consciente é o que determina a razão.
ou podemos chamar também de inteligência. Ou seja, a inteligência, a razão, está praticamente em 5% só do tempo. Sabe quando você tem que desviar o seu caminho? Você está indo para a empresa, mas tem que desviar o caminho e passar em algum lugar? Você já viu que aí você tem que parar e pensar, eu vou ter que virar em tal rua, não, mas ali tem semáforo, é melhor ir por ali e tal. Aí você está usando o seu lado consciente. Fora isso, você vai no módulo automático, quase que o tempo todo. E o que acontece? Vamos fazer aqui um corpinho e vamos criar aqui um conceito. Já aconteceu alguma vez de você falar algo que você não queria ter falado? Simplesmente veio ali uma raiva, veio uma coisa assim, e de repente quando você viu, você já falou. E aí você se arrepende. Por que que eu fui falar isso, gente? Então entenda, toda vez que a sua emoção subir, a sua inteligência vai cair, porque elas são lados opostos. A sua razão, inteligência, se a sua emoção subir demais, a inteligência cai. É por isso que um médico, por exemplo, não opera a própria mãe. Na hora da emoção, ele pode esquecer o que precisa fazer e aí a mãe corre risco. É por isso que um juiz, por exemplo, não julga processos de pessoas que são próximas e conhecidas a ele. Ele é impedido disso, porque o campo emocional vai sim interferir. Nunca aconteceu de você também, na euforia, deixar escapar um segredo? É um excesso de emoção sem querer ser... Não era para falar daquela festa. Então esse conceito é muito importante. Por quê? Toda vez que a emoção sobe, você não está mais no consciente. Você ativa os seus metaprogramas e aquelas crenças que você tinha lá dentro, elas vêm à tona. Isso é importante de entender, porque toda vez que você elevar a emoção, ansiedade, 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 de repente você ativa os seus medos mais internos, que começaram lá dos seus 0 aos 7 anos. E aí toda a bagunça acaba acontecendo na sua vida. E os conflitos, e na hora de você está falando com o seu marido ou com a sua esposa e você fala o que não deve, você não consegue lidar daquela maneira, você acaba complicando ainda mais uma situação que era simples de se resolver se você tivesse uma coisa que é equilíbrio emocional. Imagine isso. A mentoria quântica, esse processo, ele te favorece nisso. Você não vai ficar só na emoção e só na razão. Você vai encontrar um ponto de equilíbrio para que você possa, na hora que aquilo realmente acontecer, saber como lidar. Você já não vai sofrer, já não vai ter mais dor. Esse processo desenvolve isso. E veja bem, olha que interessante. Você concorda que toda vez que você tem um pensamento, você gera um sentimento? Você gera uma emoção, inclusive, algo que vem de fora, te atinge profundamente, mas principalmente aquilo que vem de dentro. Você já teve um processo de raiva, onde você chegava até vibrar o seu corpo de raiva? Já notou isso? Mas tudo começou com pequenos pensamentos que foram aumentando quando você vê aquela coisa se transforma em muita raiva em você. Então, aqui vem um outro conceito. Todo pensamento gera um sentimento que gera uma frequência. E você começa a vibrar isso no seu corpo de uma tal maneira, e aqui nós vamos usar um conceito da mecânica quântica, que nos explica que o nosso corpo, ele é nada mais do que eletromagnético. Sabe o que é eletromagnético? As nossas sinapses neurais, o nosso cérebro, tudo funciona à base de informação, sinapses e, inclusive, por eletricidade. São pulsos elétricos que nós temos, que nós produzimos. Você produz eletricidade. E sabe o que acontece? Naquele momento você emana uma informação que, como eu disse, chega a vibrar o nosso corpo. A paz, por exemplo, não tem uma outra vibração, mas parece uma vibração neutra, tranquila. A alegria já é uma coisa mais vibrante. Cada sentimento que nós temos, ele teve início num metaprograma, em algo que está na nossa mente. Tanto é que se eu pedir para você lembrar agora o dia que você mais foi feliz da sua vida, você começa a me contar, automaticamente aquilo vai trazendo uma alegria gostosa e você vai sentindo tudo de novo. Ou então, se eu pedir para você me contar o dia que mais alguém te sacaneou, e você vai começar a me contar os detalhes e aquilo vai te dar raiva de novo, porque aquilo vai trazer para você
toda aquela frequência daquele dia. Ou seja, o que nós temos aqui, guardado no nosso subconsciente, quando a nossa emoção sobe, vem novamente à tona. E aí vem aquele conceito da mecânica quântica. Nós somos eletromagnéticos, ou seja, eu produzo uma eletricidade, uma informação que vai, mas o meu campo atrai de volta. Porque o que é o magnético? Magnético não vem, você não lembra de ímãs? Um ímã, quando você vai aproximando um ímã daquele lado que ele é ressonante, você precisa fazer força ou ele simplesmente se conecta? Não é assim? Quando você menos espera, ele já grudou? Mas se você virar o ímã do outro lado, o que acontece? Você pode fazer a força que for, que você está afastando. Ele não consegue mais se conectar. Por quê? Porque existe uma energia, dentro do magnetismo existe ressonância e existe dissonância. Ele se aproxima ou se afasta. De uma forma bem leiga para você entender. Por quê? Porque toda vez que você vibra algo, você atrai algo e você afasta algo. Então, se você está vibrando raiva, porque começou lá num programinha de raiva mal resolvido, lá de relacionamentos do passado, você começa a vibrar raiva e quando você menos espera, você atrai de volta essa raiva. Isso daqui, muitas pessoas chamam de lei da atração. Ou outros chamam de ação e reação. Outros chamam de lei do karma. Chame como você quiser. O importante é você entender que isso é um processo científico que mostra que tudo aquilo que eu produzo do meu campo vibracional, porque isso daqui é chamado de lei da vibração. Tudo aquilo que eu produzo pela minha vibração, que começou no metaprograma, de certa forma terá que voltar para mim. Então, se os meus metaprogramas lá do passado são metaprogramas de paz, amor, alegria, tranquilidade, de bons relacionamentos, sem conflito, sem nada, automaticamente eu vou gerar para a minha vida muito mais paz, alegria e conforto. Só que não é bem isso que acontece com a maioria das pessoas. Geralmente elas estão produzindo falta de dinheiro, desarmonia nos relacionamentos e também desarmonia na saúde física. E eu posso lhe garantir, com 100% de certeza, depois de 22 anos estudando isso, existe uma forma de você se livrar facilmente, depois do método aprendido, depois de praticado, você pode rapidamente, em poucos minutos, transformar esses programas que estão aqui, limpando completamente não só o campo mental, mas sim o campo emocional, porque é no campo das emoções que você vai encontrar a solução daquilo que você tanto busca. Por isso que se você está com falta de dinheiro, por exemplo, é porque de alguma forma você tem programas de desvalorização, tanto para com você como para com o dinheiro. A pessoa que não se valoriza, não tem amor próprio, não respeita a si próprio, isso é o suficiente para ela afastar o dinheiro da vida dela, porque o dinheiro é uma energia de valor. Se ela se desvaloriza, ela também vai ter que receber desvalor. A mesma forma, quando ela cria um programa, que é o que nós fazemos durante a sessão de mentoria. Nós simplesmente, em vez de eu mexer aqui na lei da vibração, que daria para fazer por aqui, mas é muito mais fácil eu vir aonde começou e eliminar o problema. Ou seja, criar um novo metaprograma feliz, que naturalmente vai começar uma nova vibração na vida da pessoa. Aí o processo acontece naturalmente. Bem, eu acredito que você tenha entendido a importância de nós fazermos uma reprogramação emocional na sua vida, se você quer realmente solucionar aquilo que está conflitante na sua vida. Por isso que eu disse que esse processo ele serve para qualquer pessoa que esteja passando dificuldades. Não importa a idade. Eu já atendi crianças de 7 anos, solucionando já de cara
coisas que estavam ali, medos e outras coisas mais, e já atendi pessoas de 70 e poucos anos. E eu digo mais, não é apenas saber que o processo começou do 0 aos 7 anos. Como limpar isso em uma sessão, em 1h30, fazer completa limpeza das emoções. Essa é a experiência, e isso eu só aprendi com anos de experiência e de muitos exercícios que eu fui desenvolvendo. Muitas pessoas hoje estão satisfeitas exatamente porque passaram por esse processo. Oi, meu nome é Débora, acabei de fazer uma sessão com o Fernando e, como eu falei para ele, é algo incrível, vale muito, muito, muito a pena, é uma experiência maravilhosa, o método que ele usa eu nunca tinha visto e eu posso falar assim que eu já fiz algumas sessões que nunca conseguiram conectar aonde eu precisava. E com esse método o Fernando conseguiu. E eu só tenho que agradecer, adorei, vou seguir tudo certinho. Eu acredito que vamos conversar mais ainda, porque a sensação que eu senti, que eu estou sentindo, está muito boa. E eu quero mais isso. Fernando, obrigada, gratidão, que Deus abençoe. Que muitas, muitas energias positivas estejam no seu caminho, muito sucesso. E eu tenho certeza que essa vontade de ajudar as pessoas vai fazer com que cada vez mais, você vai ter mais sucesso, mais vitórias. Obrigada mesmo, viu? Valeu! Aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar vários depoimentos, pessoas que já passaram. Eu deixei pelo menos 9 depoimentos diferentes aqui. Eu tenho centenas, mas eu deixei alguns aqui para você conhecer esse processo. E a única garantia que eu posso te dar é que isso daqui não se modifica sozinho. Se você olha para isso, entende esse processo, se você sabe que o problema está aqui agora você já descobriu, e simplesmente ignora, nada vai acontecer. A tendência é piorar, mas melhorar, isso nunca acontece. Nada acontece por acaso. Se você chegou até aqui, é porque você está tendo essa grande oportunidade de mudança. Então, se você entendeu esse processo, aqui embaixo, assiste os depoimentos de pessoas que passaram por essa transformação e logo depois já se inscreve e faz o agendamento da sua sessão. Aqui embaixo tem todas as informações. Tem perguntas, tem dúvidas e mesmo assim, se alguma dúvida ficou, você vai ter acesso a um telefone aqui embaixo, a um número de WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Agora que você já sabe que quanto mais rápido você agir, mais rápido você vai encontrar a solução, eu vou te explicar um pouquinho sobre a sessão, como ela é feita. O que você precisa então para poder fazer uma sessão de reprogramação? Simples, apenas 2 coisas. Você precisa ter uma internet de boa qualidade, porque os atendimentos são online, são feitos à distância, através de um computador ou um celular. Então você precisa ter uma internet de boa qualidade e um fone de ouvido, só isso. E a gente descobriu que a distância funciona muito bem, porque a sua mente, você estando num lugar aí da sua confiança, da sua segurança, você vai poder ter a capacidade de encontrar muito mais coisas na sua mente do que você imaginava. Agora que você já descobriu que aquilo que parecia impossível de ser solucionado tem solução, o que você precisa fazer? É simples. Desce aqui essa tela, você vai encontrar então as formas de pagamento, você vai encontrar perguntas e respostas, você vai saber por completo o que precisa ser feito. Assim que você efetuar o pagamento, você faz o agendamento com a secretária. Aqui embaixo tem todos os detalhes e todas as explicações. E se você ainda tiver dúvidas, tem o contato aqui de WhatsApp para que você possa fazer as perguntas. Mas o importante é, não deixe para amanhã, faça isso agora. Quanto mais rápido você nos procurar, mais rápido podemos te ajudar.